Shalom, bom dia, tudo bem com você? Espero que sim. Eu quero deixar uma palavra para a nossa meditação, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 11, no versículo de número 12, diz assim: Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Uma breve meditação com relação a esse texto, onde nós queremos falar um pouco de adversidades que enfrentamos na nossa vida cristã e empenho para vencê-las e continuar firmados no Senhor. Tem uma frase de Dallas Willard que diz assim: a graça não é o oposto de esforço, mas sim de mérito. Quando eu olho esse texto e ele trata a questão do esforço, nós precisamos entender que Jesus, ao falar isso, é um complemento acerca do ministério de João Batista. O capítulo 11, Jesus ele conversa acerca de quem era João Batista. E Jesus, ele falando de João Batista, ele declara que João Batista ele era o maior dentre os homens, dentre os mortais. Jesus também ele retrata acerca da veste de João Batista, que ele usava ali. Jesus também, ele fala que João Batista ele era um profeta de verdade, né? Não é igual um monte de gente que fala em nome de Deus, mas está distante de Deus. João Batista era um profeta de verdade. E Jesus também anuncia que o ministério de João Batista ele estava ali próximo ao seu final. Quando nós olhamos esse texto, que diz que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E nós vamos pegar algumas traduções que eles vão dizer que o reino dos céus sofre violência. E é interessante a gente olhar. A primeira coisa que nós precisamos trazer para nós, para a nossa vida, que esse texto, ele não está falando que eu preciso me esforçar para ser salvo. Esse texto, em momento algum, ele fala que a salvação, ela vem por esforço. Ele, em momento algum, ele trata desse assunto. E isso é algo que deve deixar bem claro, porque algumas pessoas, elas usam esse texto para dizer que para mim entrar no reino dos céus eu preciso de esforço. Não, a salvação é graça de Deus mediante a fé. É por isso que a frase que nós começamos o texto é que graça, ela não é o oposto de esforço, ela é mérito. O que eu entendo acerca de esforço? Eu não me esforço para ser salvo. Por ser salvo, eu me esforço para agradar aquele que me salvou. É um ato de gratidão. Mas eu não me esforço para essa salvação, porque ela já foi me dada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E quando nós voltamos a pensar nesse texto, o que esse texto ele trata nas nossas vidas? A primeira coisa que ele fala da oposição que aqueles que pregam o evangelho sofrem desde o tempo de João Batista. Se a gente olhar a história de João Batista ele era perseguido, ele foi perseguido. João Batista, ele deixou a cidade, pregava no deserto, um anúncio do próprio Isaías
que ele era a voz daquele que clama no deserto, e a profecia se cumpre da palavra de Isaías na vida de João Batista, e ele pregando no deserto, anunciando o reino de Deus. E a maneira que ele pregava, e toda vez que os fariseus, que os saduceus, que os sacerdotes apareciam, ele fazia questão de gritar: arrependei-vos, raça de víboras. E essa mensagem, essa pregação, essa verdade que emanava de dentro de João Batista, através do Espírito que habitava nele, esse Espírito que o compungia a pregar com tanta autoridade, fazia com que ele fosse perseguido. Quando João Batista, ele prega contra o pecado de Herodes, quando ele prega contra o pecado na corte, no reino judaico, a perseguição aumenta. Nós vemos que Salomé, ela pede a cabeça de João Batista numa bandeja. João Batista é perseguido, João Batista é preso, é decapitado, simplesmente porque pregava o evangelho e anunciava a verdade. Hoje nós estamos vivendo tempos parecidos, não iguais, mas parecidos. Tempos onde a pregação do evangelho ela está sofrendo. A pregação do evangelho ela tem sido aí impedida de várias maneiras. Onde uma biblioteca pública não pode ter a sua Bíblia. Onde em vários setores não se pode fazer uma oração ou não se pode fazer uma leitura da palavra, porque isso já é proibido. Países vizinhos nossos, como a própria Bolívia, de Evo Morales, onde você não pode nem ter culto, onde tramita no nosso Congresso Nacional uma lei onde nós seremos impedidos do evangelismo de rua. Então nós estamos, queridos, caminhando para isso. Quem nunca passou uma situação onde foi pregar o evangelho e ouviu ali uma palavra que o desagradasse, que desabonasse o cristão, o crente, o evangélico de uma forma geral? Quantos de nós somos desrespeitados por nossas crenças, por nossa posição, por nossa fé? Então, esse texto ele fala dessa dificuldade do anúncio do evangelho, desse anunciar o evangelho que João Batista, com toda a propriedade, ele fazia e era perseguido por isso. Esse texto, ele também nos fala do avanço do reino, mesmo com as perseguições, mesmo sendo perseguido. Cada dia mais pessoas buscavam João Batista. Cada dia mais pessoas queriam ouvir essa verdade que João Batista ele pregava, que João Batista ele anunciava. Essa verdade do reino, essa verdade do evangelho, essa verdade que é uma boa nova, essa verdade que traz salvação. Sabe, queridos, em tudo aquilo que nós passamos, onde nós vemos as minorias tentando dominar a maioria em nossa nação, onde você não pode, de maneira alguma, colocar a sua opinião. Se você fala sobre certos assuntos, você é preconceituoso. Se você fala sobre outros assuntos, você é intolerante. Se você fala de outros assuntos, você é homofóbico. Então, as perseguições, elas vêm, e mesmo elas vindo, o evangelho tem crescido, o evangelho tem aumentado. Segundo dados, somos 40% dessa nação, somos 40% desse país. Com tudo aquilo que foi feito, o cristianismo ele tem avançado, o cristianismo ele tem crescido. Quanto mais o evangélico cristão ele tem apanhado, maior tem sido o número de almas se rendendo ao Senhor. E quando nós nos colocamos diante de uma situação como nós estamos agora, estamos numa pandemia, estamos num momento pandêmico, onde muitos queridos com certeza se afastaram do Senhor, mas outros também se reconciliaram, porque reconheceram que tudo que nós estamos vivendo, o Senhor Jesus ele já nos revelou na sua palavra, ele já nos anunciou: olha, filho, isso vai acontecer. E nós
precisamos, queridos, diante de tudo isso que está acontecendo, continuar sendo esse atalaia, continuar sendo essa pessoa que proclama o evangelho, que fala do amor de Deus, que vive o amor de Deus, que não transmite só com palavras, mas que glorifica a Deus também com a própria vida. João Batista, ele era um homem diferenciado. Jesus, ele fala das vestes de João Batista. Jesus, ele fala da humildade daquele homem, um homem que chegando perto dele, a presença de Deus emanava. Sabe, é esse Brasil evangélico que nós esperamos. Sabe, é esse crescimento do evangelho que nós almejamos, e eu sei que o céu espera também. Não é um evangelho que cresça, não é um cristianismo que cresça somente de número, mas um cristianismo que cresça em números, que cresça em poder, mas que cresça também em graça. Que os novos cristãos, aqueles que se levantem agora, sejam homens corajosos, sejam homens fortes, sejam homens valorosos. Pessoas que busquem aprender de Deus cada dia mais através da tua palavra. Conhecer o Deus, ter intimidade com Ele em oração, mas ter intimidade com Ele também na leitura da palavra. Ser aquele crente que tem fé para milagres, mas não ser aquele crente que depende dos milagres para continuar sendo. Sabe, é esse evangelho que nós queremos ver crescer. E é esse evangelho que tem incomodado muita gente. Na Bolívia, do lado aqui, próximo ao Brasil, né? Onde as pessoas lá serão presas se pregarem o evangelho, se abrirem as suas casas para cultos nos lares. Pastores brasileiros foram proibidos de atravessar a fronteira. É proibido entrar com bíblias naquele país. Olha o tamanho, queridos, da perseguição. E se a gente olhar para o Oriente Médio, se a gente olhar para a África, dos países muçulmanos, se olharmos para a China, nós vamos ver que a perseguição era bem maior. Mas estas coisas não estão impedindo que o Evangelho de Jesus Cristo ele avance. Esse texto, ele traz também para nós, ele fala aos nossos corações sobre a necessidade de perseverança para prosseguir. Como eu falei, eu não me esforço para ser salvo, mas porque eu sou salvo, eu me esforço para agradar esse Deus que me amou primeiro, sabe? E somente assim, irmãos, nós vamos conquistar muitas coisas. Davi, no primeiro livro de Crônicas, no capítulo de número 28, 1 Crônicas, capítulo de número 28, no versículo 20, Davi fala assim para Salomão: Disse Davi a Salomão seu filho, sê forte e corajoso, e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor teu Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará para o servir, até que acabes toda a obra para o serviço da casa do Senhor. Na versão corrigida, o texto diz assim: Disse Davi a Salomão seu filho, esforça-te e faze a obra. Sabe, esse texto nos faz pensar, será que eu, vou falar de mim, em tudo aquilo que eu faço para o Senhor, eu tenho me esforçado o suficiente? Será que eu não posso me esforçar um pouco mais e fazer alguma coisa ou fazer a obra nessa excelência que o Senhor espera de nós? A segunda parte do texto, a primeira parte, ele fala da aflição que o evangelho sofre. De como o evangelho ele é afligido. De como as pessoas lutam e se esforçam para parar a obra. A parte B do versículo, ele fala que os que se esforçam se apoderam dele. Esse texto ele fala para nós de perseverança.
de se manter firme. Eu não preciso me esforçar para ser salvo, mas eu preciso me esforçar para continuar nessa caminhada. Eu preciso me esforçar para me manter firme e firmado no Evangelho de Jesus Cristo. Eu preciso de perseverança. E quando Davi, ele escreve a Salomão e ele fala: olha, se esforça, seja corajoso para fazer toda a obra. Não é uma parte, irmãos, não é um ponto, mas é fazer toda a obra, é fazer todo o serviço, é tudo aquilo pelo qual nós somos chamados, sabe? E nós precisamos mesmo. Estamos aí num tempo onde o desânimo ele tem dominado muitos de nós, onde muitos cristãos estão perdendo o vigor. Sabe, nós estamos aí num tempo de acomodação. E muitos não se esforçam mesmo. Ficamos num tempo de pandemia, onde passamos aí 7 meses de igreja fechada. Nos habituamos a assistir os cultos das lives. Nos acostumamos a receber a comida, o maná, sentadinho no nosso sofá. Ao mesmo tempo que assistia a live no celular, assistia a um programa de televisão. Nos acostumamos a assistir parte daquilo que era pregado, na mesma hora dava vontade, levantava, ia para a cozinha, arrumar alguma coisa para comer, voltava e continuava ali assistindo parte, tanto o jogo de futebol, a novela, o que estava passando na televisão e participando da live também. Aí de vez em quando a gente ia lá e fazia um comentário. Nos acostumamos. Só que as igrejas já se abriram novamente. E muitos de nós não estamos nos esforçando, irmãos. Vamos em tudo quanto é lugar, nós podemos ir. Mas para a igreja, a enfermidade está aí, a doença está aí, eu não posso ir. Aí vamos aos parques, vamos aos shoppings, vamos trabalhar. Vamos a locais que nós cuidamos menos do que os cuidados que a igreja tem. Sabe, muitos de nós, irmãos, está faltando esforço mesmo. Se esforçar para voltar a ser esse homem, essa mulher de Deus que o Senhor chamou para a sua boa obra. É tempo de despertar. Escuta nessa manhã, nesse dia, o que o Espírito diz à igreja. Precisamos nos esforçar mais. Estamos em uma grande batalha. Estamos aí numa luta espiritual muito grande. O peso das aflições estão sobre as nossas vidas. Está sobre a igreja. Está sobre o povo. E se o crente não se esforçar para retomar a sua caminhada, ele não vai conseguir alcançar esse reino que é proposto por Deus. Talvez você me diga: pastor, mas eu já sou salvo. Não preciso me esforçar para nada. Mas esse é a sua gratidão pela salvação que Deus te deu? Você vai deixar guardada só para você? Você não vai transformar essa salvação que Deus te deu em serviço em prol do reino dele? Paulo diz assim: eu sou devedor do Evangelho. Ele entendia que nada do que ele pudesse fazer pagaria a salvação. Mas ele entendia que ele poderia fazer muitas coisas. Você que está me ouvindo, você não pode fazer tudo, mas você tem que fazer tudo o que pode. Eu não posso fazer tudo, mas eu tenho de fazer tudo o que eu posso. Por isso eu preciso me esforçar. Irmão, vamos nos levantar,
Vamos nos levantar nesse dia. Vamos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós cremos que os dias são findos, que o Senhor Jesus está voltando. Se Ele não voltar para a igreja inteira, Ele está voltando para muitos. Muitos estão perdendo a vida. Muitos estão aí sendo recolhidos dessa terra. E muitos estão sendo recolhidos sem Jesus. Eu e você, nós temos um papel. Nós somos atalaias do Senhor. Nós somos ministros do Evangelho de Deus. Nós somos colaboradores do Evangelho na terra. Nós precisamos anunciar a morte e ressurreição de Cristo até que Ele venha. Quando eu olho para esse texto, eu sei que eu preciso me esforçar. Tiago, capítulo 1, no versículo 2, ele diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Eu preciso perseverar e me esforçar para fazer o melhor que posso com o que tenho, enquanto não posso fazer melhor ainda. É uma luta, irmãos. É uma batalha. Mas nesse dia, eu te convoco, eu te convido a sair do comodismo, a sair da acomodação e entrar nessa batalha, aonde o nosso general está à frente. Que esta palavra, ela fale ao teu coração, como tem falado poderosamente ao meu, que nós precisamos, em várias áreas da nossa vida, mudarmos de atitude. Eu não me esforço para ser salvo, mas porque sou salvo, eu me esforço para agradar a Jesus Cristo, que me salvou, que me resgatou, que me tirou do reino das trevas e me levou para o reino do Filho, do amor de Deus. É tempo de conscientizarmos que nós precisamos fazer mais para o nosso Deus. Se esforça, irmãos. Se esforça e faz a obra. Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Coloco, Deus, esta palavra que o Senhor falou ao meu coração, para que o Senhor fale também ao coração dos meus irmãos. Como eu estou sendo abençoado através dessa mensagem, que os meus irmãos também o sejam, em nome de Jesus.